Oi, oi, oi! Tudo arrumadinho, tudo funcionando? Sejam todas bem-vindas! Hoje nós vamos dar início a um programa novo. Deixa eu contar essa novidade para vocês. Desde janeiro, nós temos um programa que chamava-se Comer Saúde, que era todas as terças e quintas. A partir de hoje, nós mudamos. Nós vamos chamar o nosso programa Cozinha, sim, Cozinha 3S. Por que agora mudou? Porque toda terça e toda quinta-feira, às 8h08, nós teremos aulões, que chamará Cozinha 3S. Sem glúten, sem culpa, sem dor. São aulas práticas, de mão na massa, onde eu vou te ensinar sempre uma receita, todas as aulas, de algo que você vai poder colocar em prática no seu dia a dia de maneira muito simples. Já coloca o lembrete, já coloca o aviso, todas as terças e quintas, às 8h08, teremos aulões. Esse aulão, ele é assim, uma demonstração, uma pequena amostra de tudo que tem. Por quê? Porque nem que eu quisesse, eu conseguiria te mostrar a grandeza que é a cozinha sem glúten aqui em 1 hora. Essa aula é para te ajudar já a implementar e já colocar a mão na massa. Mas a cozinha sem glúten, ela é gigantesca, é a cozinha mais linda e mais cheia de possibilidades que existe. Vamos lá? Vamos iniciar? Eu me chamo Bruna Pereira e eu ajudo você a aprender como é prazeroso comer saudável e sem glúten, sem ter que deixar de comer o que você mais gosta. Eu costumo sempre falar que restrição ao glúten não tem que significar limitação. Quando você se vê impossibilitada de comer glúten, geralmente o que acontece, depois me conta se aconteceu com você. O que acontece é sair em desespero. E agora o que eu vou comer, né? A gente se sente um alien no meio da sociedade. Porque afinal, a maneira tradicional que a gente viveu, muitos anos da vida, é comer aquela alimentação cheia de trigo, cheia de produtos vindos do trigo. É o sonho da padaria, é o pastel da padaria, é o bolo da padaria, é o pão da padaria, é tudo feito com trigo. E quando a gente se vê sem ter o trigo, a gente fica meio, meu Deus, e agora? Mas eu estou aqui para te mostrar que pode ser muito simples e prático, que você pode comer tudo que você mais deseja, que é possível fazer todas as adaptações de uma receita tradicional para uma receita sem glúten, apenas utilizando a combinação certa. Enfim, tudo é possível. Não precisa se limitar a comer absolutamente nada, não precisa passar desejo, não precisa passar vontade, nada disso. A receita de hoje tem vários nomes, né? O meu marido, ele brincou, ele disse, chama de plique-plaque mesmo. Mas ela é aquela massinha crocante, gostosa, de petisco, que pode servir de biscoitinho. Ela é um crostini, aquele bem fininho, bem gostoso, que pode ser saborizado de várias maneiras. Pode ser com orégano, com ervas finas, pode ser então com gergelim, pode ser com salzinho apenas, e é muito versátil. Porque pode ser o lanche, pode ser para aquele petisco, quando vai receber alguém, para comer ele com hummus, por exemplo, para comer com um molho. Ele é muito versátil e muito gostoso. Então, vamos colocar a mão na massa e eu vou te falar toda a receita, tudo que vai nela. Para essa receita, deixa eu só explicar. Depois, enquanto estiver descansando, a gente vai ter tempo de conversar, porque a receita vai ficar meia hora descansando. E vamos fazer tudo aqui juntos. Então, enquanto ela descansa, a gente conversa e eu repito a receita novamente. Agora, vamos anotar. Pega papel e caneta. Vou começar. Então, para essa receita, você vai precisar de meia xícara de farinha de arroz integral. Você vai precisar de 1/3 de xícara de farinha de grão de bico. Pode ser quinoa ou amaranto, pode trocar. Vai precisar
de 1/3 de xícara de fécula de mandioca, também conhecida como polvilho doce. 2 colheres de sopa de farinha de linhaça. Vai precisar de fermento biológico, conhecido como fermento de pão, né? O fermento biológico é meia colher de sopa, 5 gramas. Dá de 4 a 5 gramas, varia um pouquinho. Vai precisar de meia colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de azeite de oliva e água morna. Água morna, se você já colocar a quantidade, você vai primeiro colocar 100 ml e depois adicionando se necessário. Então você vai precisar mais ou menos até 150 ml. Isso vai variar. Por quê? Porque vai depender da absorção das farinhas, vai depender da umidade, do ar, do clima, vai depender de como elas vão trabalhar em conjunto. Vai ser muito de colocar a mão na massa e sentir, porque pode ter variação da quantidade de água. E o que eu vou te mostrar hoje é justamente, é o ponto para você fazer. Independente de colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos, você vai saber ajustar. Então, vamos colocar a mão na massa? Deixa eu pegar que eu esqueci. Essa receita, ela é simplona, é só misturar tudo. Começa sempre pelas farinhas para fazer um mix, porque afinal essa receita tradicional é com trigo e o trigo é uma única farinha. Então começa sempre misturando as farinhas. Ela tem que ficar uma mistura bem homogênea, como se fosse uma única farinha. Mistura. Agora então acrescenta o fermento e o sal. Lembra sempre, medida, colher medidora, xícara é sempre medida padrão. O que isso significa? Você vai utilizar essas medidas que elas são tabeladas, elas todas têm o mesmo tamanho, a mesma medida, vai ser a mesma quantidade, só que o que vai definir se ela vai estar exatamente correspondente à medida é a quantidade que você vai colocar. Então, medida padrão é sempre retinha, olha só, não fica para baixo e nem faz morrinho. Se passar e fazer morrinho, vai estar acima da quantidade que precisa. Se tiver abaixo, vai estar menos do que a quantidade que precisa. Logo, vai trazer diferença para a receita. Sempre medida nivelada, retinha. Se for xícara, retinha também. Se for farinha, reto. Se for batata doce, reto. Tudo vai ser medida reta, medida nivelada. Não importa o que você for colocar dentro. Ai, Bruna, eu vou colocar manteiga. Aperta para não ficar buraco, né? Para não ficar o espaço. Deixa retinha também. Mistura um pouquinho só para misturar o fermento. Agora coloca o azeite. Se você for fazer de um sabor só, por exemplo, ai, Bruna, eu quero fazer só de ervas finas, dá para acrescentar aqui na massa a erva, ou orégano, ou ervas finas. Mas eu gosto de fazer diversos. Aproveitar porque o trabalho que dá para fazer uma preparação e para fazer mais da mesma preparação é o mesmo. Se for fazer meia receita e se você for fazer duas, é igual. Vai sujar as mesmas coisas, vai utilizar ao mesmo tempo, vai ficar descansando ao mesmo tempo, é tudo mesmo. Então, por que não otimizar o tempo e não ganhar tempo e ter sempre comida pronta, né? Você não vai ter que passar toda hora cozinhando, você vai otimizar e vai dobrar essa receita várias vezes. Então, eu gosto de fazer vários sabores. Agora vai acrescentando água aos poucos. Primeiro coloca a primeira parte, né, de 100 ml.
Quem tiver fermento natural, levain, não fiz com ele, fiz com fermento biológico, tá? Mas você pode substituir e fazer com levain. Isso aqui pode usar as sobrinhas de fermento. E agora mistura, ó. Vai misturando e sentindo a massa. Olha só, que importante que chegou já nesse ponto bem rapidinho. Tu olhando visivelmente, ai, ela tá bonita, ela tá lisinha, ela tá muito parecida com a massa de trigo. Alerta! Para tudo! Se ficou muito parecida com a massa de trigo, algo tá errado. Por quê? Não, brincadeira, não é que algo tá errado. Por quê? Porque a hidratação de uma massa sem glúten é diferente do que uma massa com glúten. Ela sempre precisa estar um pouco mais hidratada, porque são farinhas integrais que têm a absorção de líquido, né, maior, ela absorve mais água e ela precisa de mais umidade. Pela combinação de farinhas, ela tende a ser mais seca. Então, para não ser aquela receita que fica, que depois esfarela, que depois se quebra, que não dá textura, cuida sempre a hidratação. Olha só, ela tá... Ó, é que essa minha mão tá úmida. Ela tá bem sequinha. Eu consigo modelar, ela não gruda nada, mas depois ela vai ficar seca demais. Então, eu venho aqui, coloco um pouquinho de água. É pouquinho mesmo, tá? Dá mais ou menos uma colher de sopa por vez. Tu vai acrescentando aos poucos. E daí mexe. Ai, que linda! Eu sou uma apaixonada por essas massas, aliás, por tudo. Por massa de bolo, por massa de pão, por massa... As massas sem glúten, elas são um encanto. Porque quando você acerta o ponto a olho, você vê assim, nossa, como ficou perfeito. Você já vai saber qual é o ponto certo quando ela tá boa, ó. Ainda não. Tá quase. Mais uma colher de sopa. Olha só. Por que que eu tenho que cuidar também? Porque depois, para abrir a massa, eu vou colocar um pouquinho de farinha de arroz integral. Então, ela também vai absorver essa farinha e ela não pode ficar seca. Agora chegou no ponto. Olha só, ela descola, mas... Consegue ver? Ó. Ó, eu pego com a mão, ela fica levemente grudando. Deixa eu te mostrar. Eu até consigo modelar ela, mas, ó, viu que sujou a minha mão? Ela gruda. Ó, esse é o ponto dela. Agora ela vai descansar. Então coloca dentro do micro-ondas, que é o lugar mais gostosinho, quentinho, que a massa adora. Coloca ele 30 minutos, deixa paradinho sem mexer e espera. Ela vai fermentar, o fermento vai agir e daí depois a gente abre e modela, faz os palitinhos. Então coloca no micro. Se não tiver micro, não tem problema, não se preocupa, você consegue fazer também. Coloca dentro de um armário, é importante que não tenha circulação de vento, que não se movimente, que o tempo que ela ficar descansando é descansando, sabe? Não, mulher não sabe, mas sabe aquele momento que tu fica com as pernas pro ar, assim, descansando paradinha? É assim. Mas eu brinco que mulher nunca tem esse momento. Mulher sempre tem alguma coisa para fazer. A Neuza me perguntou, vai colocar a receita na descrição do vídeo? Não, eu vou falar ela de novo. Elas nunca entram nem na descrição e não ficam salvos também. Então, coloca na agenda.
Toda terça e toda quinta-feira, às 8h08 da noite, né? Às 20h08, nós temos aulão. Não fica salvo, não repito a receita, até é algo que eu recebo assim, ó, enxurrada de mensagem. Ai, você não coloca receita, você não dá receita. Eu dou aula aqui toda semana. Então, vem, pega o caderninho e anota. Ó, eu vou tirar tudo daqui, vou ativar os comentários e daí vocês podem me mandar pergunta, dúvida e nós vamos conversando. Só vou eliminar porque isso aqui me incomoda. Ela faz bagunça, ela derrama massa, mas eu não consigo deixar. Então, tem que logo já tirar tudo. Eu brinco que eu associo muito a imagem, eu lembro dos rostos, assim, das bolinhas, eu lembro do rosto de cada uma e cada aluna minha tem uma particularidade e eu amo isso, porque cada uma é uma, nós, cada uma somos únicas, né? Então tem... A Sônia, cheguei atrasada, não, eu vou repetir a receita. A única coisa que é super importante, eu quero que vocês deixem anotado na agenda, todas as terças e todas as quintas-feiras vão ter aula Cozinha 3S. O que é Cozinha 3S, Bruna? Sem glúten, sem culpa, sem dor. Por quê? Porque as preparações são todas elas pensadas de uma harmonia na receita que fique gostosa, mas que também tenha nutrientes, que tenha como um todo, sem ficar com aquele peso, sabe? Ai, eu tô comendo algo que depois... Mulher sabe o que eu tô falando. Eu não deveria ter comido isso e tal. Não gosto disso. A gente tem que comer o que a gente sente vontade e sente prazer. Por quê? É pouco ruim comer algo que não tem gosto, que não... Só comer por comer? Ah, isso pra mim não dá não. Ai, eu até queria comer um pão, mas eu não consigo, daí eu como esse pãozinho aqui. Sabe, a gente não tem que se contentar com qualquer coisa. A gente tem que comer o que a gente sente vontade. Um dos prazeres é comer, é saborear. E então a gente pode comer absolutamente tudo que a gente mais gosta. E dentro de uma cozinha sem glúten, que eu vejo, eu, Bruna, né, que pra mim serve, e acredito que pra você também. Como uma cozinha perfeita é aquela que tenha as receitas boas, práticas, que sejam fáceis de fazer igual essa, que não nos tragam peso na consciência, eu não deveria ter comido isso, e que fique gostoso. Senão de nada vale. Eu brinco, chega de comer coisa ruim, chega de comer gororoba, não precisa passar por isso não. Ai, ó, a Andréia colocou pão que esfarela, não precisa comer pão que esfarela também não. Tudo, gente, é possível fazer absolutamente igual à cozinha tradicional. Só basta aprender a combinação certa. Porque não é só juntar um por um, ou eu gosto sempre de dar o exemplo da farinha de arroz, cair na armadilha de trocar, eu vou trocar a farinha de trigo por farinha de arroz e vai dar certo. Não dá, não funciona. Então, é só fazer a combinação que vai chegar à textura. Ó, eu vou repetir a receita, daí se vocês tiverem dúvidas vão me perguntando. Deixa eu só ler aqui. Tá. A Anne colocou, perdi a quantidade de farinha de linhaça. Eu vou repetir. Então anota, é meia xícara de farinha de arroz integral. 1/3 de xícara de fécula de mandioca ou também como conhecida, polvilho doce. Sabe que eu recebo bastante mensagem, ai Bruna, não acho fécula de mandioca em lugar nenhum, tem no supermercado, nos pacotinhos, é o polvilho, é o mesmo, só muda o nome. 1/3 de xícara, então, de farinha de grão de bico, 2 colheres de farinha de linhaça, colher medidora, niveladinha, padrão, 2 colheres de sopa de azeite de oliva bom, com uma acidez baixa, porque senão fica com gosto de azeitona tudo, né? Então escolhe um azeite de oliva bem gostoso, que não deixa aquele sabor horrível, não estraga. Meia colher de chá de sal e meia colher de sopa de fermento biológico. Água.
A água, ela é então o seguinte: 100 ml que você já pode colocar que com certeza vai ser utilizado e 50 ml adicional. Você coloca sempre 150 ml num copinho de água morna. Água morna, aquela que é tolerável ao toque, que você consegue colocar o dedo e não tem que ficar logo, né, tirando. Você coloca, aguentou, tá morninho, perfeito. Se a água estiver muito quente, ela mata o fermento e ele nem começa a fermentar. Então, cuidado, a água é morna, não é muito quente, você tem que aguentar. Se for medir, quer colocar o termômetro 40 graus. Então, a água é o seguinte, vai quanto necessário para chegar ao ponto, vai ajustando a necessidade da massa. Pode ser que vai precisar de mais, pode ser que os 100 ml chegue, mas é difícil 100 ml ser suficiente. Geralmente você vai ter que colocar mais uma colher de sopa, duas, vai acrescentando aos poucos, porque a umidade vai depender conforme as farinhas. Vai que absorva mais, vai que absorva menos, então não tem não tem fixo, né? Vai colocar 120 ml e deu, nem mais nem menos. Daí ficou a massa muito seca, nada disso. Vai ajustando. O que eu quero é te dar liberdade. E eu falo isso sempre, 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 sempre. Você tem que conhecer, você tem que saber o que você pode substituir, você tem que conhecer o ponto, tem que saber quanto que tá assado e não ficar preso, refém ao relógio, ao tempo, porque varia. Então, ai Bruna, quanto tempo é de forno? Daí vou lá e digo 40 minutos e em 20 estava assado. Não que vá acontecer em 20, mas tem sempre variação. E para a água é a mesma coisa. A absorção de líquido de uma massa sem glúten é completamente diferente de uma massa feita de farinha de trigo. Isso você tem que ter sempre em mente. Não vai ser a mesma textura. Se ficar na mesma textura que você era acostumada a cozinhar com trigo, vai dar errado, porque ela é diferente, a massa é diferente. Sabe o que é intrigante, é contraintuitivo, mas é o que funciona. Se você já cozinhava e começou a cozinhar sem glúten, reseta, esquece tudo, começa do zero e fique aberta a aprender, porque é como criança. Quando eles começam a caminhar, eles já saem correndo? É tudo parece bêbado, né? E a gente fica com medo. Eles vão caminhando meio assim. Quando a gente começa a cozinhar sem glúten, é a mesma coisa. É como se você tivesse começado a caminhar de novo. Então esquece toda a maneira tradicional que fazia qualquer coisa e começa do zero. Começa se segurando, começa com apoio, começa pedindo ajuda, começa, mas é diferente. Não traz toda aquela bagagem que por experiência própria só nos lasca. Eu conto, né, que a minha maior frustração era por ser confeiteira que fazia bolo e eu achava que o meu bolo ia ficar bom e o dito não ficava. Esfarelava inteiro, não dava liga, abatumava e eu ficava com aquilo que me dava raiva. Eu ficava assim furiosa. Eu falava, não, isso tá errado. Como que não vai ficar gostoso se eu sei fazer? Sabe aquilo que a gente tem muito? Eu já sei fazer isso. E daí não funcionava, não funcionava, não funcionava. Eu só de fato fui aprender quando eu peguei, vesti a sandália da humildade, né? E eu falei, não, eu vou ter que aprender porque eu não sei nada. E ficar tentando, não estava dando certo. Colocava farinha de arroz, colocava mais água, colocava farinha de arroz, colocava mais leite de coco. Era uma... fase, mas enfim, passou. Daí o que eu fiz? Falei, eu vou aprender como faz, né? Que é diferente. E foi assim que eu vi que de nada valia o que eu sabia. Nada. Porque é completamente diferente. É diferente, ponto é diferente. Quando a gente acha que tá certo da maneira que a gente sabia, dá errado. Então, é um recomeço. É você resetar. Tá começando agora? Ótimo!
Não tem hora para começar, não tem idade. Você vai ter os benefícios de uma alimentação sem glúten independente da idade que começar. Pode começar com 20, pode começar com 30, pode começar com 40, 50, 60, 70, 80 anos, não importa. Você vai ter os benefícios de uma alimentação sem glúten. Mesmo se você está começando agora, Bruna, eu vou começar agora, eu decidi que eu não quero mais comer glúten. Você vai ter os benefícios. Isso é ótimo, né? Mas é começar sabendo que vai ter que resetar, vai ter que iniciar sem saber nada, partindo do princípio, eu vou aprender. O nome da receita é Cricine. A Luzinete me perguntou, você compra ingredientes que usem algum site confiável sem glúten? Sim, tem na Ingredientes Online. É uma loja de produtos, não é só naturais, né? Mas lá você encontra, aliás, é naturais, mas não é só sem glúten, é o contrário. Mas você encontra eles sem glúten e todos seguros. Então, compra fechadinho, embaladinho. O único cuidado que tem que ter quando vai comprar eles que não for assim online, né? Se for comprar em empório, em casas de produtos naturais, é cuidar para comprar fechado. Por quê? Se você tem doença celíaca, se você tem, o cuidado é 10 mil vezes mais redobrado. Porque daí o mínimo contato já vai te trazer sensibilidade, já vai te trazer reação alérgica. Então daí não pode comprar a granel. Foge, não passa reto, porque tem contaminação cruzada. Ah, foi lá, pegou uma concha, daí foi lá, pegou a farinha integral, foi lá e pegou outro. Acaba que é tudo contaminado. Então cuida, quando você for comprar, compra sempre em pacotinho, fechadinho e fechado já escrito, sem glúten, que é livre, que de fato é seguro. Porque também, o que acontece? Muitas lojas compram e fracionam. Quando é fracionado dentro da loja, se teve contaminação, e aqui antes eu estava utilizando para fracionar, vamos dar um exemplo, aveia. Eu estava fracionando aveia. A aveia, ela tem contaminação cruzada do glúten. Não é que a aveia tenha o mesmo glúten que faz mal, que prejudica, mas ela tem contaminação cruzada. Tava lá, atendente da loja fracionando a aveia. Depois foi, tirou, não fez a descontaminação, né? Até porque isso não é tão simples assim. E foi lá e pegou a farinha de arroz, que não tem glúten, mas contaminou. Então cuida, nunca compra quando é fracionado na loja. Sempre para ser assegurado que não tem glúten, que de fato você não vai correr risco, sempre compra fechado. A Neuza perguntou, é 100 ou 150 de água? Tu vai começar com 100 ml e depois você vai adicionando até chegar ao ponto. O ponto é, ela não pode ficar firme, ela não pode ficar modelável, ela tem que levemente grudar. Lembra que eu coloquei? Eu até consigo modelar ela, mas se eu faço assim, ela gruda, ela fica marcadinha. Isso aí, mistura tudo. Inicia sempre misturando pelas farinhas, porque farinha sem glúten, elas têm que formar um mix. Tu sempre vai trabalhar com farinha sem glúten com mix. Nunca vai ser uma única farinha. Se você viu uma receita que é uma única farinha, uma farinha só, não vai dar certo. Foge. Nem bolo de banana com aveia funciona só com aveia, porque ele não tem todas as funções do glúten. Eu já vou colocar o forno aquecer. Então já liga o forno. Quando faltar uns minutinhos, liga o forno 200 graus. O que é muito importante ligar o forno antes? Porque o forno, se você colocar ele, por exemplo, daqui 2 minutos, ele não vai estar numa temperatura realmente que deveria. Ele vai aquecendo, 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 mas aquela temperatura estável, que tu pode abrir a porta, que não vai influenciar, tem que ser no mínimo 10 minutos. Então deixa o forno ali ligadinho, deixa aquecendo para depois tá pronto. Deixa eu só pegar aqui que já tá pronto. Ó, tá pronta a massa. Eu peguei aqui o tapete de silicone para colocar ela.
Meia hora, 30 minutos ela descansou. Olha só, ela fica bem fofa, bem gostosa. Agora, pega a farinha de arroz, já deixa do lado, integral. Agora, tira ela daqui e coloca na bancada ou coloca no plástico, aqueles plásticos de supermercado mesmo, abre ele, assim, abre ele e deixa ele, que ele vai fazer o mesmo papel do tapete de silicone, é para não grudar. Dependendo, pode colocar na bancada mesmo que não gruda, na mesa, na pia, ó. Agora, o que que vai fazer? Tem que tirar todo o ar dela. Coloquei um pouquinho de farinha aqui, ó. Olha que linda. Ó, levemente ela gruda, viu? Esse é o ponto dela. Por quê? Ela vai absorver um pouquinho dessa farinha de arroz, então ela vai ficar no ponto perfeito, ela não vai grudar. Só que, se deixasse ela muito sequinha, depois ela ia pegar mais farinha, ela ia ficar toda esfarelada, ia ficar horrível. Ó, coloca aqui, então vai apertando para tirar todo o ar. Ela vai ficar bem massinha de modelar mesmo. Bem lisinha. Eu peguei a colher para não colocar a mão na farinha e o que que a gente gosta de fazer? Pegar com a mão mesmo. Vai sovando ela, apertando. Vai colocando farinha aos poucos, porque senão você coloca demais de uma vez só e daí ela vai ficar muito seca. Ó, ela já vai parar de grudar. Ai, que linda! Olha só que lindona que ela fica. Viu que ela tá meio elástica? Igual massa com glúten, só que muito melhor porque não tem glúten. Então, tá pronta. Pode abrir ela tudo de uma vez só, pode. Eu prefiro colocar ela em porções menores porque eu acho mais fácil, tá? Ó, pode dividir, eu vou dividir a massa em dois. Então, coloca mais um pouquinho de farinha. E agora, o grande segredo, você vai ter que colocar farinha em cima dela também, ó. Estica. Deixa ela fininha, mas sem se quebrar. Bruna, não quero esticar. Olha só que eu deixei fininha demais, quebrou. Bruna, não quero esticar. Faz assim, ó. Faz bolinha com a mão e faz o palitinho. Assim, ó. Daí vai ficar... Nossa, o meu ficou uma minhoca. Uma minhoca muito da feia. Ó. Faz o palitinho na mão. Pode fazer o palitinho e torcer, tá? Depois. Deixa eu te mostrar assim, abrindo. Olha, se acontecer isso, igual a minha, porque eu fiquei te acolando, conversando, começa tudo de novo, não tem problema. Sabe aquela pessoa que não consegue falar e fazer muita coisa ao mesmo tempo? Ó, coloca e vira. É uma chuvinha bem fininha. É aquela garoa de farinha. Ó, e vira. Lindo! Agora, um cortador e palito das tirinhas. Ó, se não quiser fazer tudo isso, não, dá fazer ótimo também. Olha que bacana. Agora, vem e vai fazendo assim, ó, trança ela.
Já pode fazer direto na forma para assar. Olha que linda! É difícil de colocar depois. Já vou te mostrar como é que ela fica. Corta, quando não quer muito grande, corta. Ó, segura e trança. Daí ele vai ficar todo viradinho. Bem lindo. Isso daqui é quase uma terapia. Pega uma tarde e faz isso. Pode fazer o palitinho normal, retinho, tá? É porque eu gosto de deixar bonito. Vamos encher bem essa forma. Olha só a espessura dele. Ele não é muito grossinho, não, ele é fininho. Depois vai ficar aquele salgadinho bem crocante, bem delícia. Eu brinco, pode fazer bastante, porque se durar, ele dura até... Ih, esse aqui dura um monte, dura um mês. Se resistir no pote. Coloca a criançada, ajudar. Quer trabalho melhor? Vai abrindo, corta, eles vão fazendo, vão enrolando. Vai ficar um de cada modelo, mas não tem problema. Pronto. Depois eu continuo os outros, porque rende um montão. Agora tá aqui bem lindo. O que que você faz? Você pode colocar... Deixa eu só lavar a mão, porque eu vou pegar as sementinhas. Agora, você escolhe. Quer colocar gergelim, por exemplo? Quer colocar ervas finas? Pode colocar alecrim. Ó, orégano. Ó, sal grosso. Joga o sal grosso, mas não coloca muito em cima dele. Ele vai pegar aquele salzinho, mas não vai grudar, sabe? Não vai sem exagero. Ó, delicadamente as sementinhas tu pode encostar, porque senão elas não aderem, elas não colam. Pronto. E agora coloca para assar, mais ou menos 10 minutos, 200 graus. Mas vai sempre olhando, sempre ficando de olho, porque vai ficar dourado. Ficou dourado, crocante, gostoso, tá pronto. Se ele ficou pronto em 8 minutos, ótimo, não tem problema. Não deixe queimar, vai cuidando. Enquanto isso eu vou abrindo os outros. Sim, dá para cortar com uma faca, bem tranquilo, Su. Não se preocupa não com o cortador. Se não quiser nem cortar com a faca, só fazer bolinhas, por exemplo assim, ó. Ah, eu quero dividir a massa em 4 e já colocar a sementinha direto na massa. Pode colocar, não tem problema. Quer ver uma outra coisa que dá para fazer? Deixa eu te mostrar. Deixa eu colocar aqui, que eu vou te mostrar assim, ó. Ó, eu coloquei orégano e vou colocar o sal grosso, os dois misturados. A olho. Pega um punhado, uma colher de sopa de cada um, mistura. Deixa misturadinho.
Daí, vem aqui com a bolinha, sem fazer nada. Não precisa abrir, não precisa fazer nada. Só vai sovar para tirar o ar dela. Daí, pega bolinhas assim, ó. Ó, fez um palito, uma minhoca. Vai aqui, ó. Coloca na forma. E vai fazendo isso. Coloca a criançada passar nas ervas. Ah, e uma coisa muito importante. Quer dar sabor de queijo? Sem queijo? É bom demais, né? Ai, Bruna, gosto de queijo sem queijo. Sim, coloca levedura nutricional. Não é levedura de cerveja, é levedura nutricional, é diferente. Ela, pela fermentação, ela tem o gostinho de queijo. Então vai ter gosto de queijo sem ter queijo. Olha só, minhoca. Daí coloca a criançada a mexer. Só um aviso importante. Esse daqui demora mais para assar, porque ele é mais grossinho, o interior dele. Mas ele fica delicioso também. Então não é problema ele demorar um pouquinho a mais. E é pouquinho, tipo uns minutinhos a mais, não é muito mais. Minhas minhocas ficaram uma de cada tamanho. Só cuida para não deixar igual a da Bruna, uma de cada tamanho, porque se ficar muito fininha, outra muito mais grossa, vai assar em tempos diferentes, né? Ó, pode fazer na mesa também. Abre as minhoquinhas. Sabe o que é bom disso? Que combina com tudo. Combina para ser lanche, combina com qualquer hora. Não tem muito, eu vou fazer isso só nada. Vai para happy hour, eu quero um petisco, quero alguma coisa, quero um lanche da tarde. Já tem pronto. Se for fazer com gostinho de queijo, pode acrescentar na massa a levedura. De sopa rasinha, Fábio, de levedura. Eu não falei, nem esqueci. Mas também é proporcional, tá? Quer dividir, faz a metade da massa com e a metade sem. Pode também. Naquela parte que estava misturando antes de crescer. Eu vou já dividir, coloca metade com levedura, metade, e depois coloca as duas crescer no mesmo tempo, a mesma meia hora. Ela fica levemente pegajosa. Peraí que eu tô lendo. Um minuto. A Luzinete perguntou, levedura do quê? É levedura nutricional o nome. Não é levedura de cerveja é outra. Olha só quanto que já deu. É por isso que eu digo, o trabalho para fazer pouco e para fazer muito é o mesmo. Então não fica amarrada, eu vou fazer só um pouquinho, não, capaz. Otimiza o teu tempo.
O nosso tempo é muito valioso, o trabalho que vai dar para fazer e ainda mais que pode guardar, né? Que não precisa comer e vai estragar. Não, esse aqui não estraga, então é bem tranquilo. A Cris perguntou qual é o nome dessa receita. Deixa eu ver. Ali. Deu branco. Crostini. Acho que é isso. Pode ser também plique-plaque. Quem que conhece aqueles palitinhos? É crostini, alguma coisa assim que pronuncia, tá? No italiano é algo desse gênero. Eu vou enchendo a forma aqui, querendo aproveitar o espaço, só que ele cresce um pouquinho, tá? Não deixa tão grudado que ele precisa de um pouquinho de espaço para crescer. Vou lavar a mão, peraí. Olha só, coloquei por tudo. Essa já fica esperando. O bom é isso também, né? Porque tu coloca no forno, coloca uma, tira outra. Quando tu vê, num instante já tá tudo assadinho, tudo pronto. Deixa eu só... Olha que lindos! Não tá pronto, tá quase, mas eu quero te mostrar. Quando ele tá assim, quase todo douradinho, é porque ele já tá quase pronto. Então, ai, Bruna, não deu o tempo ainda, não chegou. Vai olhando ele, olha. Ó, ele fica bem douradinho. Tá quase. É questão de 1, 2 minutos. A Cris perguntou, dá pra fazer doce essa massa? Nunca fiz doce. Tem que rebalancear a receita. Mas dá. Dá pra fazer tudo. Dentro da cozinha sem glúten dá pra fazer tudo e quando eu digo tudo é tudo mesmo. Algo que é importante, por exemplo, eu não tenho farinha de linhaça, eu não vou usar linhaça. Vai ficar igual? Não. Não vai ficar igual. Quando vocês querem substituir, vocês têm que substituir pela mesma função. Tem que trocar farinha por farinha ou ingrediente equivalente por ingrediente equivalente. Ele não tá ali como mero coadjuvante. Por exemplo, a linhaça. A linhaça, além de ter muitas fibras, ela tem óleo, então ela não tá apenas como fibra. Tem que sempre entender qual é a função daquele ingrediente dentro da receita. Vai tirar, tem que rebalancear a quantidade de gordura. Eu tirei a fibra, o que que isso vai influenciar? Eu vou ter que reequilibrar o líquido. Tem vários quês, então nunca tira ou troca sem saber, porque vai dar errado. Vou repetir. Ó, anota. 1 xícara de farinha de arroz integral, porque quando você pensa numa receita, você pensa no todo. Ela tem que ficar gostosa, ela tem que ter nutrientes, ela tem que ser prática. Então, é tudo. 1 xícara de farinha de arroz integral, 1/3 de xícara de polvilho doce ou fécula de mandioca, 1/3 de xícara de farinha de grão de bico, 2 colheres de sopa de farinha de linhaça, 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Darley, sim, farinha de linhaça. Farinha de linhaça, a maneira mais simples e prática. Coloca a sementinha de linhaça no liquidificador, tritura, bate e virou farinha. Só isso, não precisa comprar pronta, é até melhor fazer na hora, porque ela oxida muito rápido, então para te ter uma melhor absorção e uma melhor quantidade de todos os nutrientes de fato presente nela, é melhor triturar na hora e utilizar na hora. Quanto mais tempo vai passando em temperatura, em
em temperatura ambiente, em contato com o oxigênio, ela vai oxidar. Então, para melhor manter, faz na hora. Só triturar, virou farinha. A Cris perguntou, não precisa ser a linhaça dourada? Eu utilizo nas preparações sempre linhaça dourada por causa do sabor mais neutro. Quer utilizar linhaça marrom? Pode, mas o sabor é mais acentuado. A linhaça dourada ela é super neutra, não tem sabor. Tá, continuando. Meia colher de chá de sal. Pode ser sal rosa, pode ser sal marinho, qualquer sal. Ai, perdão, Andréia, é isso mesmo. Meia xícara. É meia xícara de farinha de arroz. É que o que eu faço? Eu faço a receita dobrada e eu tô passando ela meia. Então, sabe aquilo que você já faz automático? E daí eu tenho que pensar para dividir ela. Por isso, não, Sônia, é meia. Eu tô passando ela pela metade. Porque ela inteira, ela rende muito. Inteira, no caso, se fazer o dobro dessa quantidade, ela rende um montão. Olha que lindeza. Já vou colocar outro. Então, meia colher de sopa de fermento biológico seco, aquele fermento de pacotinho, fermento biológico, fermento de pão. Tô pensando onde que eu vou tirar. Ah, já sei. E 100 ml de água morna. A água é o seguinte, tu vai começar com 100 ml, mas já deixa reservado 150, porque é o ponto da massa e não a quantidade. Coloca os primeiros 100 que eu tenho certeza que você vai utilizar, mas daí pra frente é quando ela atingir o ponto. Se eu te falar assim, ai, coloca só os 100, e daí a massa ficou muito seca, ficou muito, sabe? Então, o que é importante é o ponto. O ponto varia. Talvez a marca da farinha que você use não vai ser a mesma marca da farinha que eu tô usando. A absorção é diferente. Não amarra a quantidade, e sim ao ponto. Os primeiros 100 tu pode colocar e depois vai acrescentando colher por colher de sopa até ela chegar no ponto. Ela fica modelável, mas ela gruda. Ela não pode ficar descolando da mão solta. Por exemplo, ó, quer ver? Ó, e agora ela já coloquei um pouquinho mais de farinha pra tirar o ar, né? Mas ó, ela gruda. Eu consigo fazer bolinha, consigo modelar, mas ela gruda. Esse é o ponto. Receita sem glúten não pode ficar seca, porque senão quebra, senão esfarela, mas também não pode ficar molhada demais, senão desanda, senão não dá ponto. É o equilíbrio, é chegar na perfeição. É quase um quebra-cabeça, né? Deixa eu pegar esse aqui, é muito grande. Olha que lindos! Olha, com o sal grudadinho, com as sementinhas. Esse daqui fica aquele bem sequinho. O outro, ele fica também sequinho, mas ele fica mais maçudo. Esse não, esse aqui é bem fininho. Quem passa vontade de comer um salgadinho, de comer qualquer coisa sem glúten, é porque ainda não aprendeu a fazer. Só passa vontade de comer algum alimento sem glúten quem ainda não aprendeu a fazer, porque é possível fazer tudo sem glúten, tudo. Então não fica aí de bobeira passando vontade, porque não precisa. Até uns 5 anos atrás não tinha nem farinha, né? Só se conhecia farinha de arroz, fécula e meia dúzia. Tu tinha que ir muito no intuitivo e ir fazendo as farinhas. Hoje em dia já tem tudo muito prático. Então não fica passando vontade porque não precisa de nada disso. Olha só, a Júlia colocou, fiz um bolo de cenoura que quase virou pudim. É isso aí, porque não é igual a cozinha sem glúten com a cozinha tradicional que as pessoas utilizam farinha de trigo. O ponto é diferente. Se tu colocou líquido demais, lembra da minha história? Era o pudim.
Quando eu colocava muita farinha de arroz, ficava seco, aquilo lá parecia uma farofa. Daí eu ia lá, achava que estava seco. Ia lá, colocava leite de coco, colocava água, ia colocando. Ficava tudo abatumado, o bolo descia, parecia... Ai, é bem isso, o bolo pudim. Dá, a Fábio perguntou se dá pra modelar ele em retângulos chatos e fininhos. Dá, bem fininho, vai ficar bem crocante, bem gostoso. Olha só. Olha. Olha, salgadinho que faz plique. Quem conhece aqueles palitinhos plique-plaque que tinha no mercado? Eu acho que ainda tem, né? Eu que não como, mas eu acho que ainda existe. Aqueles palitinhos plique-plaque que eram crocantes, sequinho, que tu mordia assim, fazia snack, bem gostoso. Esse daqui é o plique-plaque. Eu tava lendo, ver se tinha perguntas. Então, estão prontos os biscoitinhos, que você pode dar o nome que quiser, porque a gente pode inventar, a gente pode ter a base e fazer o que a gente bem desejar comer. Então, quer fazer eles nesse formato, quer fazer palito, até rosquinha pode fazer, não tem problema. Pode variar, pode usar a criatividade. Coloca a criançada a fazer. Ai, hoje vocês estão em casa de tarde? Então tá, então vamos fazer biscoito. Essas receitas que são manuais, eu amo colocar as crianças a fazer. Porque eles ficam lá interte, levam um tempão deles e eles não ficam ósseos, né? Eles acham uma ocupação. Sabe aquilo que pode servir como terapia para ocupar? Quer pegar uma tarde e fazer um monte, mas faz assim, ó, muitos. Dá para fazer muitas receitas. Dobra a receita e faz tudo de uma vez só. Depois, espera eles esfriar bem, bem frio. Quando não tiver mais nada de calor, assim que você sinta que eles estão frios mesmo, guarda dentro do vidro. Deixa bem fechadinho que ele vai ficar crocante por um mês. Se durar um mês, né? Que esse é o único problema, que não dura. Sempre acaba antes. Mas pensa que delícia. Você chega em casa sexta-feira, quer fazer um happy hour, quer... Ah, o que eu vou beliscar? O que eu vou de petisco? Então dá pra comer com patê, dá pra comer com hummus, dá pra comer com queijinho, com uma ricota de amêndoas, com uma ricotinha de castanha de caju. Um molho de mostarda, dá para usar a criatividade e o céu é o limite, dá para inventar muitas e muitas e muitas delícias. Meninas, beijos, beijos, beijos.